faça a sua inscrição. Ative as notificações e deixe o like. Muito boa noite a você, torcedor tricolor. Você que, assim como eu, deve estar chateado, muito chateado, pé da vida, meio mundo de mensagem, meio mundo de gozação, meio mundo de agonia, e tudo isso poderia ter sido evitado. E como tudo isso teria sido evitado? Bastava o Rogério Ceni simplificar. Ao invés de burocratizar, ao invés de ser conservador ao extremo, bastava ele ter ouvido, tá? Apenas ter ouvido a voz da razão. Bastava apenas ter feito o óbvio, o básico, o mais simples, e não ter tentado puxar a corda até um limite esse que ficou claro que não deu certo. 30 minutos de jogo, estava 3-0 para o adversário. Um Bahia que não se encontrou. E, antes de mais nada, eu quero deixar claro que a minha opinião é a minha opinião. Você não é obrigado a concordar, você não é obrigado a discordar, você não é obrigado a dizer amém, você não é obrigado também a agredir, a atacar. É a forma com a qual eu vi o jogo, é uma opinião buscando ser sensato, específico e técnico ao máximo, para que você entenda os detalhes e os movimentos do jogo. Ora, fala-se tanto de preservação, fala-se tanto de definição de carga, fala-se tanto de condicionamento, fala-se tanto de tantas coisas, de performance, departamento de saúde e performance, departamento que cuida da estabilidade física do atleta, da saúde do atleta, de como ele vai render o seu melhor em campo. E nós não vimos isso. Ronaldo, Arias, David Duarte, Mingo e Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Lúcio e Pulga. Vamos começar pelo mais simples, que foi o Pulga, que ficou apenas 14 minutos em campo e sentiu um incômodo na coxa. Ah, Barão, nesse incômodo é o mesmo lugar que ele sentiu a lesão? Ainda não temos informação. A única informação passada é de que ele sentiu um incômodo na coxa. Por precaução, foi tirado da partida logo aos 14, 15 minutos. Em seu lugar entrou Kaique. Vamos voltar para o início. A escalação do técnico Rogério Ceni, que poderia ter sido diferente. Ele poderia ter escalado o João Paulo, o próprio Arias, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Iago Borducci. Poderia ter escalado o próprio Acevedo, mas ter poupado o Jean Lucas e ter colocado Acevedo e Rezende com Rodrigo Nestor. E um ataque de Thiago, Lúcio e Sanabria. Poderia ter sido essa escalação. Deveria, talvez, ter sido essa escalação. Deveria ter sido essa equipe até a entrada em campo. Mas Rogério foi conservador. E o mais importante, aí eu tenho que destacar, é que mesmo errando tudo, ele não foi para a coletiva mentir ou enganar. Muda o resultado? Não muda. Muda o que aconteceu no jogo? Também não muda. Mas o fato dele ter assumido que errou, o fato dele ter assumido que poderia ter feito algo diferente e não fez, dele ter escalado um time diferente e não ter feito, me deixa à vontade para repetir o que eu tinha dito na rádio lá no BNews, que para mim não era essa a escalação com a qual eu entraria em campo, pelo menos em algumas peças. Talvez até não na totalidade,
mas em algumas peças, com certeza. Mas Rogério, em sua fala, na coletiva, diz: eu tive medo de colocar um time sem entrosamento e perder por esse time ser todo ele modificado ou alterado e perder pela falta de entrosamento. E acabei perdendo pela falta de consistência física, de força física do elenco cansado. É o famoso calça de veludo ou bumbum de fora. E aí, Rogério, espero que fique a lição, que fique o conselho de que a vida do treinador passa também por arriscar. A vida do treinador passa também por fazer algo diferente quando todos esperam o óbvio. Seu time não rendeu, seu time não correu e, principalmente, seu time não competiu. O que o Bahia vinha fazendo há 8 jogos sem perder, 5 vitórias, 5 triunfos, 3 empates, desfez em tomar 5 gols. E olha que se não fossem os gols anulados, poderia ter sido pior. E aí? Era para pagar um mico, como já vimos? Poderia ter sido diferente? Acho que sim. E Rogério, você é o responsável direto por isso. Para não perder o fio da meada daquilo que a gente sempre faz pós-jogo, que é a análise, o Ronaldo não tem culpa nos gols. Primeiro gol, o Arias sai do primeiro pau, a bola passa no primeiro pau, ninguém cobriu, zagueiro não cobriu, lateral não cobriu, ninguém chegou, gol do Mirassol. Segundo gol, o David Duarte não se atenta ao atacante, vacila no posicionamento e permite, com um golpe de Muay Thai, seja lá o que for, ao Chico da Costa fazer o gol. Terceiro gol, outra falha, né? A bola cobre o David Duarte, o Mingo vai para a cobertura, o cara chuta, o goleiro defende para o lado, mas no lado, quem chega o atacante do Mirassol, já que Juba também viajou, quando viu já era tarde, não deu para ir. E assim saíram os gols, todos em falhas, com o nosso sistema defensivo dormindo. Então podemos dizer que a defesa como um todo não esteve em campo. Arias muito mal, David Duarte mal, Mingo mal e Juba mal. Juba, que foi o herói do último jogo, na quinta-feira, hoje não se encontrou em campo, assim como seus companheiros. O meio-campo de Acevedo, cansado, pesado, perdido. Everton tentou, mas também não conseguiu jogar, nem fazer o time jogar. Jean Lucas, pela mesma forma. E o ataque com Pulga era o único que se salvava ao lado de Lúcio, já que Cauli tentava, mas não conseguiu dar o ritmo que o Rogério queria. Para finalizar, sai o Pulga, entra Kaique, que foi omisso, que não tentou o X1 e que nas 2 chances que teve de finalizar, fez o que eu falo sempre, que foi dar um coice de frango. Portanto, o Bahia com as mudanças até tentou competir, até tentou sair, tomou mais 2 gols, fez um gol com o Nestor, numa boa jogada que o Lúcio briga, o Jean pega a sobra, faz o passe e o Nestor encontra o gol. Mas, de longe, aliás, nem de longe, foi aquilo que a gente esperava do Bahia, foi o Bahia que a gente queria, gostaria e deveria. Apaga-se tudo? Não. Eu acho que pega, coloca em uma caixa para servir de lição para os 2 jogos que vem por aí. Não menosprezar o adversário, não tentar fazer um jogo complicado e colocar sempre, além do melhor, aquele mais capaz para entrar em campo. São 2 jogos, 2 finais, quarta e sábado. Vamos ver o que é que arma o Ceni, que hoje foi responsável pela derrota vergonhosa por 5-1 diante do Mirassol.